Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Quem está saindo vitorioso, além de um dos lados envolvidos, nessa sua análise? Quem está ganhando? Quem está fornecendo as armas? Nesse conflito da Rússia com a Ucrânia? Quem está fornecendo as armas é os Estados Unidos, né? Quem fornece armas também ganha bastante, né? É uma coisa que eu pensava com uma certa inocência antes. Pensava o seguinte: esses donos de armas aí, eles não têm tanto dinheiro assim. Eles não têm tanto poder para moldar o mundo. Mas agora na OTAN, por exemplo, o Donald Trump, desde o seu primeiro mandato, na verdade, ele falava em retirar os Estados Unidos da OTAN, tirar os Estados Unidos da OMS, tirar os Estados Unidos da ONU, porque os Estados Unidos estavam entrando com uma ajuda desproporcional ao dos outros países. Os outros países eram uma espécie de free riders. Eles estavam ganhando ali, pegando carona, sem gastar absolutamente nada. E a OTAN, a mesma coisa. Neste mandato, Donald Trump, esses 6 meses, né, tão intensos, ele falou a mesma coisa. Eu vou tirar os Estados Unidos da OTAN porque é desproporcional. Eu coloco muito dinheiro para bancar essa estrutura e eu não recebo nada de volta. Os outros países, eles não estão contribuindo, se esforçando, fazendo sacrifício da mesma forma que os Estados Unidos. Vocês precisam contribuir na mesma medida. E agora, acabamos de finalizar uma reunião ontem, se não estou enganado, que os países europeus se comprometeram a gastar 5% do PIB em arma. Então, é um negócio gigantesco. Imagina, o Brasil fala, nós vamos gastar 5% do PIB em audiovisual. Isso é muita coisa. É muita grana. É dinheiro infinito. É dinheiro infinito. Imagina, dos Estados Unidos, da OTAN, só que aí não para aí. Você entra numa uma escalada armamentista, porque a China vai fazer a mesma coisa, o Irã vai fazer a mesma coisa, a Turquia faz a mesma coisa. Então você tem que começar a analisar, peraí, quem são essas empresas aí de armas para começar a investir nos caras, porque a tendência é que eles ganhem cada vez mais dinheiro. Caraca, então a gente pode ter realmente um próximo conflito. Se escalonando, né? Porque existe já esse conflito, mas pode se alastrar e envolver aí mais players, né? Mais países. Sim, exatamente. Caramba. A gente tá num mundo que essas guerras, elas não param. Falando nisso, e como fica o dólar agora em 2025? O dólar deu uma valorizada, né? No final do ano a situação estava bem crítica. Não sei se... Pra gente que trabalha com a internet, quando o dólar sobe, a gente até que a gente fica feliz, né? Vocês ficam torcendo, né? Cara, pior aí. Quando deu aquele print lá do 6,30, que não era 6,30, mas... Rapaz, aquilo ali deu uma alegria. Gastou uma graninha aí que não deveria. Não, você tem que fazer a troca, né? Mas ali, acima de R$6 ali, o negócio tava bom demais. Sim. 6,13, 6,10 ali, tava bom demais. Sim. O dólar, ele acaba sendo bastante influenciado pela... É que é o seguinte, ó. Eu fui pra Argentina ano passado. E aí a gente começa... Eu fui pra Argentina e pra onde mais? Portugal, Espanha. Todo lugar que a gente vai, a gente tem um peso a mais para consumir no exterior. É mais pesado. O câmbio, ele tá desfavorável pro brasileiro. E no lugar de a gente pensar no dólar, na verdade, a gente tem de ver, no meu ponto de vista, o real. Não é que as coisas estão necessariamente mais caras. Estão mais caras, porque a Europa está sofrendo uma inflação como não via há muito tempo. Os Estados Unidos a mesma coisa. Mas o real, ele vale cada vez menos também. Então, não é necessariamente que o dólar está valendo mais. É o real que não vale nada. A ponto de os argentinos começarem a vir para cá, ir ali para Santa Catarina e zerar, sei lá, uma Centauro da vida, porque é barato demais para eles. Não sei se foi a Centauro, se foi a Havan, que eles compraram a loja inteira, não tinha mais nem produto, porque para eles era extremamente barato comprar as coisas, né? Tem que ver se ficou barato para eles levarem. Acho que não. Aí que vem um pulo do gato, né? Tá lá o Haddad na saída do aeroporto. Que foi um cenário, parece, foi o contrário do cenário que a gente viveu quando era Alberto Fernandes, sei lá, o presidente argentino, quando era um regime de esquerda, que eles estavam em crise, quando a moeda deles não valia nada.
Então os brasileiros iam para lá. Eu fui 3 anos seguidos na Argentina por causa disso, que era extremamente barato. Então valia a pena a gente ir para lá, consumir as coisas, porque não é que o nosso dinheiro valia, é que o dinheiro deles não valia nada. Então eu pegava ali maços de dinheiro, 700 mil pesos argentinos, 1 milhão de pesos argentinos, não sei quanto é que era isso, 5 mil, 6 mil reais, sei lá, que era para a viagem inteira. E aí eu via que as notas eram extremamente novas. E você precisava juntar muito dinheiro para comprar qualquer coisa. Ou seja, o real, de fato, estava valorizado naquela circunstância, mas o peso argentino é que não valia nada. Que é o cenário que a gente está mais ou menos vivendo agora. Porque precisa imprimir muito dinheiro, o governo tem dificuldade de arcar com seus compromissos, ele vai emitindo mais títulos públicos, esses títulos públicos estão ali com percentual gigantescos, comparado com o passado recente, comparado similares ao do impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. Eu vi um texto falando que a gente está pior do que na época da Dilma. Exatamente. Em tudo. Inflação, taxa de juros, desvalorização esses títulos públicos que são vendidos aí para tentar cobrir essas despesas. Porque é um governo que não para de gastar. A gente teve uma situação... E aí vão entrar as narrativas políticas. Dona Rosângela da Silva, a Janja, tomou posse e o Lula chegou lá no Palácio do Planalto e falou que não tinha móveis. Que Bolsonaro, Michele tinham roubado, acho que foi isso que ela falou. Que não tinha... Procuraram lá as coisas, não tinha. E aí nisso fizeram uma reforma e compraram móveis. E aí que entrou aquela história de cama de não sei quantos mil, sofá de não sei quantos mil. Sim, o tecido egípcio caríssimo. É isso. O lençol italiano, um negócio assim. Exatamente. E aí a galera que ficava no pé do Bolsonaro, não, mas tem que gastar mesmo, mas ele é o presidente, vocês querem o quê e tal. A justificativa, aparentemente, é porque tinham roubado. Não existia mais os móveis ali. Passa o tempo, depois que compraram tudo isso, os móveis aparecem. Então tava lá guardado no arquivo, sei lá, em algum lugar lá, onde deveriam estar guardados. E aí ninguém procurou e ficou por isso mesmo. O que gastou com todos esses tecidos egípcios, com sofá, com tapete caríssimos, camas caríssimas, ficou por isso mesmo. Então não tem dinheiro que dê conta do que o governo está gastando. Criaram essas taxas de IOF aí de uma hora para outra, numa canetada, sem a população se preparar. Colocaram lá, era derrubado, aí o governo fala que falta de respeito com a população, derrubar o IOF. Isso daí é o equivalente a uma Bolsa Família, 2 Bolsas Famílias, como se esse dinheiro fosse de fato para o povo e não para bancar essas viagens caras, esse governo que é perdulário, esses privilégios que vão sendo criados. E aí você vê um judiciário em que virou normal, aparentemente, existia um teto constitucional e eles ganharem bem acima, sei lá, 70, 80, 90, 100 mil reais ao mês, né? Claro que vão ter as justificativas, a questão não é a legalidade, se é legal ou não. Eles são os juízes, eles vão alegar, eles vão julgar, afinal de contas o papel do judiciário é julgar, então não tem nem como a gente dizer que esses recursos eles são ilegais, tá? São legais, mas a questão que fica será que eles são morais? Eu sofri uma censura, não posso falar sobre esse caso, tá? Sofri uma censura, uma pessoa me processou e ganhei na justiça contra essa pessoa. Então ela falou, olha, você tem de tirar esse meu vídeo do seu Instagram. Peguei, retirei, porque estava cobrando ali 100 mil por dia, caso eu não retirasse, até saber o que vai dar na justiça ou não isso. Aceitei a censura, no sentido de eu vou retirar aqui para não perder, tirei o anel para não perder o braço. Mas, apesar de eu ganhar na primeira instância, a juíza falou o seguinte: você continua proibido de falar dessa pessoa. Então eu entrei com recurso só por causa disso. Eu gastei 6 mil reais para eu poder ter o direito de falar dessa pessoa caso eu queira. Porque eu sou a única pessoa do Brasil que não pode falar sobre ela. Então, se eventualmente essa pessoa amanhã mata a esposa, por exemplo, pode sair na Globo, pode sair em qualquer lugar. Se eu falar, eu vou ser multado, porque eu estou sob censura neste momento. Para eu sair dessa censura, recorrer de algo que eu já tinha vencido, na verdade, eu tive que gastar 6 mil reais. Esses 6 mil reais vão para quê?
Será que vai pro saneamento básico? Metade da população vive no esgoto? Vai pro nosso judiciário, que é o mais caro do mundo, né? Exatamente. O nosso judiciário, onde não pode faltar a lagosta, né? O lado do alto funcionalismo público judiciário brasileiro é uma das contas mais pesadas que eu acho que o povo realmente paga, sabe? Porque, assim, se você tá pagando, né, através dos impostos, o dinheiro da viagem da Janja, do Lula e tal, você vê que, tipo assim, pô, é melhor eles viajando do que eles trabalhando, porque quando eles começam a trabalhar, eles criam um novo imposto, uma nova taxa, entendeu? Então é melhor eles assim. Só que o pessoal do STF é uns negócios assim que... Do judiciário como um todo, né? Tipo assim, como é que pode ter uma pessoa, um juiz, que o salário é tipo 45 e a pessoa ganha 600? Tá. Não dá pra entender. O que mais me incomoda não é nem o salário, de verdade, tá? Por incrível que pareça. Não é nem o que mais me incomoda, é eles não se verem como povo. De acharem que eles possuem mais privilégios. Que eles não podem, por exemplo, andar no mesmo avião que a gente. Nós, cidadãos normais, nós podemos entrar num site, enfrentar a instabilidade, volatilidade de preço e arcar com as nossas responsabilidades se a gente decidiu para uma passagem em cima da hora, se não. Então eles ganham o salário, além de ser alto, ganham reembolsos, ganham passagens eventualmente e, na verdade, não quer andar com o povo e anda às vezes não, né? Bem comum, em aviões oficiais. Então, o avião oficial ele vai servir para um ministro, para 2 ministros, ministro de Estado, ministro de Supremo, e eles vão dar suas respectivas justificativas para isso, tá? Que é segurança, que é isso, que é aquilo, enfim. É como se fosse impossível andar no avião comercial, quando não é. Porque a gente tem o caso de Bolsonaro. Eu não sou uma pessoa que vai aparecer em algum lugar, passar 5 minutos elogiando o Bolsonaro, mas tá aí um exemplo de que é possível um ex-presidente andar normalmente no meio do povo, pegar um avião comercial como qualquer pessoa e não ter problema. De eventualmente, Bolsonaro, ele cria também o personagem ali, né? Assim, no meu entendimento. Ele faz parte da política. Mostrar que ele é simples, eu acho que ele tem uma ponta de personagem também. Mas ele mostra aqui mesmo uma pessoa que eventualmente, imagino que ele ganha ali, sei lá, 70, 80 mil reais, não sei, juntando, né? Que ele tem aposentadoria como presidente, tem lá de quando ele era do exército, tem as coisas dele, enfim, tudo legítimo, tudo normal. Mas ele mostra que alguém de 50, 60, 70 mil reais pode andar no mesmo avião que a população normal. Que pode jantar, que pode almoçar no mesmo restaurante que uma população normal. Esses caras, eles se colocam numa situação ali que eles não podem cometer erros, que eles não cometem crimes, que eles não estão errados nunca e que eles têm sempre a razão. A ponto de o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, dizer que a missão do Supremo seria recivilizar o Brasil. Ou seja, eles são os ministros do Supremo, os iluminados, civilizados, e nós somos os bárbaros. Terrível, né? Terrível. Porque acho que só no Brasil mesmo que acontece isso. É tão bárbaro que eles não podem nem andar no mesmo avião que a gente, que tem medo.